Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal do Pastor Hermes Antônio. Meu nome é Hermes Antônio. Um prazer muito grande receber você aqui para juntos desfrutarmos do grande amor de Deus através da Escritura Sagrada, através da literatura, através da comunhão que teremos nesse vídeo, nessa transmissão. Sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus Shalom, Madureira, aqui na capital, presidida pelo pastor Hermes Vieira Neto e pela pastora Ezi, a quem vai meu abraço a esses dois líderes meus que estão orando, intercedendo por nós. Pois bem, estamos caminhando para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, ou a nossa EBD, que tem o título da nossa revista é Gênesis. Gênesis é o que nós estamos estudando a vida dos patriarcas nesse trimestre. E hoje a lição é a lição de número 9, as bênçãos da promessa por um prato de lentilha. Esse foi o posicionamento, a profanação de Esaú, que não valorizou a bênção que tinha recebido de Deus. O escritor da revista é o bispo Abner Ferreira, presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro, presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, segundo vice-presidente da CONEMAD, advogado, bacharel e teólogo. E, sobretudo, uma pessoa muito gente boa que vale a pena você conhecer. Você bem sabe que nós somos de Ministério de Madureira e nós trabalhamos com a editora Betel. A editora Betel gentilmente nos permite divulgar o trabalho das revistas e a disseminação da palavra de Deus através da literatura das revistas da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, né? Vamos para a nossa aula. Um grande abraço a você de todo o Brasil. Aqui vai um abraço do estado do Tocantins, um lugar que você precisa conhecer, um lugar muito bonito e aconchegante, ok? Então vamos lá. Lição de número 9. Lembre-se de uma coisa, professor. Só a Assembleia de Deus tem um texto áureo e a verdade aplicada, tá ok? Então vamos lá. Título da lição: Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilha. Texto áureo: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Verdade aplicada: não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas deste mundo. O objetivo da lição: apresentar as bênçãos da primogenitura, mostrar o desprezo de Esaú à bênção da primogenitura, citar os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Você bem sabe, eu sempre oriento aos professores, aos amigos, colegas, companheiros de fé, que um bom professor, ele trabalha o objetivo da lição. Por quê? Os objetivos da lição é o planejamento que foi feito pelo escritor. O nosso desafio, enquanto professor em sala de aula, é fazer agora o comentário do comentário. Por quê? O comentarista, que é o bispo Abner, ele tirou esses comentários do seu livro chamado Gênesis e aplicou nessas 13 lições para serem aplicadas em 3 meses. Agora, nós que vamos aplicar essas lições na sala de aula, na nave da igreja, nós vamos nos atentar aos objetivos propostos pela lição e trabalhar dentro desse objetivo, que é para alcançar o ponto máximo da aula e termos uma boa aula para que os nossos espectadores, os irmãos, tenham mais desejo de ouvir a palavra de Deus. E você
possa atingir o ponto focal, o ponto máximo, a culminância da aula, lá em cima, dizendo assim, olha, glória a Deus, Jesus me ajudou. Então, não faça como muitos que são displicentes, que pega só o título da lição e coloca a revista de lado, e colocando a revista, ele vai ministrar aquilo que ele quer discorrer em cima desse título, do título da lição. E isso não é correto, porque pode acontecer duas coisas. Primeiro, você não vai alcançar o objetivo proposto pelo escritor. Segundo, você pode correr o risco de falar coisas que não estão dentro do contexto nem no texto da lição. E muitos irmãos na igreja, e alguns, não é todos, mas eles têm o hábito de estudar a revista em casa. Então, quem vai para a EBD no domingo pela manhã, ele quer ouvir uma boa palavra. Então, planeje-se estudando para que você possa ter uma boa apresentação de sua aula. E o estudo, Deus vai te iluminar, te dar a palavra certa e te mostrar coisas, pontos relevantes que no seu comentário vai atingir o coração do teu espectador. Muito bem? Eu não sei muito, não sei quase nada, na verdade. Eu sou uma criança na fé. Mas eu gostaria de compartilhar a minha palavra com você para nós podermos te ajudar em alguma coisa, se é que eu posso te ajudar. Eu sei muito pouco, mas o que eu tenho, eu te ofereço. Tá ok? Então vamos lá. De volta ao objetivo e agora o texto de referência. O reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram para o campo, um para o campo e outro para o seu negócio. Agora, virando a página, nós vamos para a nossa introdução. Nem sempre compreendemos o caminho de Deus no cumprimento de suas promessas. Porém, estudando a história dos patriarcas, é possível atestarmos a fidelidade, o poder, a soberania e graça de Deus no desenvolvimento de seu perfeito e glorioso plano de redenção. Redenção é um assunto importantíssimo a ser estudado para você que é um professor da escola bíblica dominical, para você que é um pregador da palavra ou simplesmente um bom e maravilhoso estudante da palavra de Deus. Então vamos lá. O tópico 1. As bênçãos da primogenitura. Dois aspectos principais estão associados ao direito da primogenitura na cultura hebraica: a liderança da família e a dupla porção da herança. No caso dos patriarcas, incluía também ser portador das promessas de Deus a Abraão. Bênçãos de prosperidade, o 1.1. Um dos direitos de primogenitura era receber a porção dobrada que seu pai lhe daria ao findar a sua vida. Quando já estava em certa idade, o patriarca impunha a mão sobre a cabeça daquele filho primogênito, o primeiro que nasceu, e ali ele ministrava as bênçãos dele. E aquele cidadão, ele tinha o direito de porção dobrada em terras que seu pai tinha. Ele tinha direito a ser o líder do clã, o líder da família. Ele tinha direito de também conduzir o povo a novas terras, e ele também tinha direito de até direcionar a qual Deus aquele povo, aquela família, aquele clã iria servir e adorá-lo. Essa era um dos direitos que o primogênito tinha.
os direitos terrenos, que eram direitos naturais ao mais velho, ao primeiro que nasceu. Então, e geralmente homem. Então, essas bênçãos eram passadas de pai para filho. E todo o clã recebia o primogênito como novo chefe da família. Essa era uma cultura no Oriente Médio, também no povo hebreu e toda a região da Mesopotâmia. Era uma cultura natural, tinha em todo canto. E sobretudo, no povo hebreu. Observe que Esaú nasceu primeiro que Jacó, mas lá atrás houve uma promessa de Deus quando Rebeca questionou a Deus acerca daquela luta que os dois tinham dentro do ventre dela. Tá? E essa primogenitura, ela poderia ser vendida. Ela era um bem próprio do primogênito. O primogênito podia vender, porém não dava tempo de se arrepender, porque vendia com juramento, né? Era comum no Oriente Médio as famílias, o primogênito, fazer negócios com a sua primogenitura dentro do clã, ou até mesmo vender a família, né, para ser escrava de outra família mais forte. Tá, ok? Um dos temas do Velho Testamento era que o filho mais velho podia ser substituído por um filho mais novo em circunstâncias especiais, como, por exemplo, Jacó e Esaú, Isaac e Ismael, Efraim e Manassés, Davi e seus irmãos mais velhos. Estes casos, porém, são exceções à regra. Naqueles exemplos do Velho Testamento em que um filho mais novo era escolhido em lugar do primogênito, fica claro o fato de que a escolha divina fora completamente imerecida e baseada somente na graça. Então, podia e poderia e foi feito algumas trocas. Os irmãos bem sabem que o filho mais velho de Abraão não é Isaac. Isaac é o filho mais moço. O filho mais velho de Abraão é Ismael. E Abraão tinha uma afeição muito grande a Ismael. Aí Deus fala com ele e fala que o herdeiro das promessas, do qual iria vir as promessas, que ele seria pai de muitas nações, não seria Ismael, mas o mais moço que haveria de nascer. Então, para Abraão, foi um choque muito grande, porque Abraão estava afeiçoado ao filho Ismael, que era o filho mais velho dele. E Abraão custou se desprender do filho até que Sara bota o pé na parede, pressiona, e Deus dá ordem a ele, e ele despede Ismael e sua mãe. Mas Deus abençoou aquele rapaz. Mas a bênção tinha que ser para Isaac. Então, a bênção da primogenitura na vida de Abraão não foi para Ismael, foi para Isaac. Isaac recebeu a bênção da primogenitura. Agora, queridos irmãos, vejam que essa bênção, ela também trazia sobre si, ou traz, se nós aplicarmos ela nos nossos dias, em tempos modernos, mas toda família tem um primogênito, né? E tem bênçãos de autoridade e bênçãos espirituais, né? No tópico 1.1, ele diz assim: além de riqueza e direito de primogenitura, passava ao primogênito a autoridade sobre o clã da família, que pertencia ao pai. Com a morte do pai, o primogênito seria responsável por cuidar da sua mãe e irmãos menores e todos servos e animais. Isto dava ao filho primogênito, além de grande honra, o poder de decidir o destino da tribo, do clã. Então, essa primogenitura dava ali também
o direito de autoridade e também autoridade espiritual sobre todos que estavam na família, tá? No clã. Agora aqui no tópico 1.2 ainda diz o seguinte, deixa eu pegar aqui a minha caneta, diz o seguinte: isso dava ao filho primogênito, além de grande honra, o poder de decidir o destino do clã, como também casamentos, negócios e etc. Esaú e não Jacó tinha qualidades naturais para esta função, ou seja, Esaú é quem estava com a bênção até então na mão. Porém, você lembra que Rebeca também orou para ser mãe e quando ficou grávida, ela questionou a Deus e Deus disse a ela que ali tinha duas nações e que o maior serviria o menor. E ela guardou essa promessa na sua vida. E certamente o Jacó sabia dessa promessa. Por quê? Porque era comum as famílias elas repassarem as bênçãos recebidas, as falas que eles tinham com Deus, a comunhão que eles tinham com Deus. E como você bem sabe que Rebeca era mais ligada a Jacó do que Esaú, certamente ela passou essa promessa para Jacó, dizendo: olha, meu filho, eu falei com Deus e Deus me disse que o maior serviria o menor. Então a bênção vai ser sua. Haja vista que Isaac era mais ligado ao Esaú, tão branco na cabeça. A Esaú. Pois bem, então recebido a bênção, ele tinha toda essa autoridade sobre a família, sobre o clã, sobre as terras e tudo mais. No 1.3 diz o seguinte: bênção de representatividade. Em se tratando de patriarca de Deus, havia um elemento extra nos direitos da primogenitura. Vamos descobrir aqui que elemento era esse. O primogênito teria também o privilégio de ser o portador das promessas patriarcais. Olha só que ele diz aqui. Um elemento extra, o portador das promessas. As bênçãos e promessas que Deus fez inicialmente a Abraão seguiram o primogênito futuro, conforme temos visto em Gênesis 26 e 3. Tais homens seriam um tipo de sacerdote da família, representante dela diante de Deus. Seria através dele que Deus governaria aquela família segundo o seu propósito. Este modelo de representatividade patriarcal divino, por meio dos direitos de primogenitura, preparava Israel para o sacerdócio levítico, que nasceria mais tarde com Moisés. Então você lembra que eu falei que ele também tinha autoridade espirituais, autoridade divina de ser o representante das promessas de Deus. Ok? Então, virando aqui a página, nós já vamos direto para o tópico ponto 2, que é onde nós vamos aqui ganhar um pouco mais de tempo, porque ele fala mais propriamente do fato concreto em si. Tá ok? Vamos lá. O desprezo às bênçãos da primogenitura. Desejou imediato um banquete futuro. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram tentados exatamente com a comida, numa busca de satisfação imediata e passageira, sem Deus no lugar de uma satisfação futura e abundante com Deus. A história de Esaú parece nos fazer voltar ao início. Ele chega à sua rotina de caçada faminto e sente o cheiro de cozido de Jacó e ele pede um pouco de comida. Jacó percebe a oportunidade e lhe faz a proposta indecente. Então vamos ver aqui,
eu estou usando hoje a Bíblia de Estudo Scofield. É uma Bíblia muito boa para se estudar. Aqui está no capítulo 25, para ficar melhor a nossa compreensão e ver os pormenores do texto, 25, a partir do versículo de número 24. Veja só. Cumprindo-se seus dias para dar à luz, eis os gêmeos do seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso o chamaram seu nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Agora vamos voltar à aula anterior. Se eles nasceram quando Isaque tinha 60 anos, Abraão já deveria ter 160 anos. Por quê? Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Ok? Então vamos lá. E cresceram os meninos, e foi homem perito de caça, e foi Esaú homem perito de caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples e habitando em tenda. Então veja só, aqui quando ele fala, os meninos, e cresceram os meninos, eles já não eram mais crianças, nem adolescentes, já eram homens formados. Por quê? Porque eu já falei para você que a Bíblia ela vai direto ao ponto, ela não entra em detalhes, como foi a adolescência, como foi isso, como foi aquilo, não. Agora já são homens formados. A essa altura, Abraão já está morto, porque Abraão morreu com 175 anos. E aí eu chego à conclusão que Abraão conviveu com os netos até os 15 anos de idade. Então, eles sabiam de todas as bênçãos, eles sabiam de todas as promessas que Deus tinha feito. Ninguém estava ali inocente. Esaú sabia das promessas que o aguardavam. Esaú sabia do compromisso que tinha enquanto primogênito. Esaú sabia o que Deus tinha preparado para ele enquanto primogênito. Porém, também Jacó sabia dessas promessas. Jacó também estava por dentro dessas promessas. Porque certamente ele ouviu de Abraão, ou ouviu do próprio Isaque, ou quem sabe ouviu até mesmo de Rebeca. E ele, já desde o ventre, ele sai na cola do seu irmão. Por isso colocaram o nome dele de Jacó, que é aquele que agarra, aquele que segura, né? Então veja bem, e muitos teólogos, muitos pregadores dão vários significados para o nome Jacó. Mas aqui eu quero me ater somente àquele que agarra, né? Também podemos usar a expressão um suplantador, um enganador. Mas quando você vai para o texto, você vê que ele já saiu colado na sequência do seu irmão, segurando no seu irmão como quem, no nascimento, já soubesse que a bênção estava ali. Tá ok? Agora veja só, no versículo 27 do capítulo 25. E cresceram os meninos, cresceram mesmo, já eram homens, né? Essa altura Abraão já está morto. Esaú foi homem perito da caça, homem do campo. Justamente, ele era um caçador. Esaú era um homem voltado para o campo, um homem voltado para as aventuras da caça. E isso fazia com que o coração do seu pai se agradasse. Porque Esaú, digamos, todo caçador, ele tem um paladar apurado. E parece que Isaque também tinha um paladar apurado e gostava de gastronomia, gostava de comidas especiais, né, de caças especiais. E quem proporcionava isso para Isaque era Esaú. Esaú era um caçador. A Bíblia fala de dois caçadores
em Gênesis, né? Fala de Nimrod, aquele que construiu Babel e a Torre de Babel. E acabou também sendo um profano. Mas nesse caso aqui específico, nós vamos nos ater a Esaú, o caçador, o homem do campo, aquele homem viril, forte, que era dedicado à caça, dedicado, quem sabe, à pesca, dedicado ao campo, né? E o seu pai agradava disso, porque certamente ele fazia uma comida especial para seu pai, né? Com as caças que pegava. Então, vamos lá. E Jacó era homem simples, habitando em tenda. Quando ele fala aqui que ele era homem simples, é porque Jacó não tinha as mesmas habilidades que seu irmão tinha. Jacó já era um homem mais caseiro, um homem mais do lar, um homem mais voltado para a família, um homem de hábitos mais simples, né? Porém, também sabia cozinhar. E parece-me que cozinhava muito bem, né? E no versículo 28 ele fala assim: e amava Isaque a Esaú. Em algumas versões dizia amava mais a Esaú. Ele amava Esaú. Isaac tinha o coração voltado para Esaú. Por quê? Esaú o agradava. Esaú trazia os pratos exóticos para seu pai Isaac, né? E porque era de gosto, era de seu gosto, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Olha só. Olha, agora Esaú e Jacó cozeram um guisado e veio Esaú do campo. Agora vamos parar bem aqui um pouco. A lição aqui, ela não está falando, mas dá para aplicar em outro momento, a respeito da preferência dos pais pelos filhos. Não, ele não está falando isso. Aqui, o ponto central aqui é o desprezo que um filho teve pelas bênçãos de seu pai e de Deus na sua vida. Agora aqui, ele diz o seguinte: era do gosto de Isaque a caça. Então, naturalmente, você percebe que ele agradava mais mesmo do Esaú, porque Esaú fazia os seus gostos, né? E trazia as suas comidas exóticas, um paladar, quem sabe, apuradíssimo, né? Mas Rebeca amava Jacó, certamente porque Jacó era o filho mais próximo dela, né? Era o filho que estava mais próximo dela. E no versículo seguinte diz o seguinte: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Eu vou de novo marcar aqui, estava ele cansado. Parece que esse dia a caça não foi muito boa para ele, né? Tem o dia da caça e o dia do caçador. E acho que esse dia era o dia da caça escapar, né? E o caçador voltou de mãos vazias e o estômago, quem sabe, roendo por dentro. E ele diz o seguinte no versículo 30. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Ora, o que em outras versões diz que ele estava fazendo um prato de lentilha, estava fazendo um guisado de lentilha. A lentilha, depois de cozida, dava um tom avermelhado, né? E ele desejou, e certamente muito cheiroso, quem sabe aquela panela estava cheirando longe, e Jacó não estava preparado para aquilo. E Jacó não armou aquela cena. É bom? Agora eu quero aqui ser também advogado de Jacó, tá, gente? Por quê? Jacó estava num dia comum, num momento comum da sua vida, fazendo quem sabe, o seu almoço ou o seu jantar, e de boa em casa, na sua tenda, e preparando ali sua comida, quando aparece o seu irmão. E o seu irmão faminto,
ele não perdeu a oportunidade. Aí ele foi ligeiro, né? Como se fala aqui no Tocantins. Ele foi ligeiro. Ele não perdeu a oportunidade de pegar o irmão no ponto fraco. Certamente Jacó cozinhara muito bem. E diz que o prato era um guisado vermelho, né? Por isso no hebraico a palavra Edom quer dizer vermelho. Por isso se chamou de Edom. Porque certamente, pessoal, essa história da venda dessa primogenitura, ela se espalhou por todo o campo. O que acontecera com Jacó e com Esaú e Jacó. Por isso se chamou Edom, que dele vem os edomitas, que séculos e séculos mais tarde vai ser um povo conquistado por Davi. Mas essa é uma outra história. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Ora, quando ele disse, eu te peço. No hebraico, o texto fala assim: me dá desta comida agora. Me dá desta comida agora. Me dá deste guisado Edom. Me dá desse guisado vermelho para eu comer agora, matar minha fome. E Jacó não perde o tempo e diz: tá bom, mas vende-me hoje a tua primogenitura. Vende-me agora a tua primogenitura. E no versículo 32 diz: Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me, jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. 3 verbos seguidos de uma pessoa que para ele não foi nada, absolutamente nada. Ele comeu, ele bebeu, levantou, pegou um palito de dente e saiu espalhando. Beleza, está feito o negócio, pode ficar para você. Pode ficar para você. Então, ele desprezou. Aí Moisés, no final do versículo, diz assim: e assim, ou assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Porque o texto é de Moisés. Então ele podia ter colocado assim: e vendeu e foi feito o negócio. Não. Ele destacou aqui a palavra desprezo. Ele desprezou a bênção que Deus tinha reservado para ele. Agora, vamos nos atentar a uma coisa. De fato, Jacó não herdou nada de seu pai material. Ficou tudo com Esaú. Ficou tudo com ele. Jacó herdou as bênçãos espirituais. Olha a esperteza de Jacó. Ele disse: se eu ficar por aqui, ele vai me matar e não vai me dar nada. Mas as bênçãos espirituais eu vou carregar comigo. Vou carregar comigo. E ele queria eram as bênçãos espirituais. Nesse episódio, nós aprendemos que nós não podemos desprezar as bênçãos espirituais que Deus tem nos dado. Nós não podemos fazer simplesmente como Esaú fez, como diz Moisés, desprezar. Comeu, bebeu, levantou-se e saiu como se nada tivesse acontecido. Não. Houve ali um ato de profanação daquilo que é santo e é sagrado. Mais na frente, no desenrolar do episódio, não sabemos quanto tempo passou até Isaac morrer,
Mas no desenrolar do processo, aí Rebeca entra em cena e faz a trama toda para enganar Isaac, consolidar a bênção na vida de Jacó. A bênção na vida de Jacó. Mas vamos voltar aqui para a revista para nós darmos sequência. O 2.2. Preferiu o que é escasso ao que é abundante. Ainda tem muita gente preferindo coisas que são escassas e passageiras e desprezando o que é abundante, o que é de fato relevante para a sua vida. Jacó revela o interesse pelas coisas sagradas, como eu falei, olha, ele pegou as bênçãos espirituais que seu irmão Esaú não tinha. Gênesis 32, 24 e 30. Vamos ver o que diz o 32. Vamos abrir aqui. 32, 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Aqui no Val de Jaboque, a bênção se consolida de fato na vida de Jacó. Então, a bênção agora espiritual está consolidada na vida de Jacó e séculos depois vai vir o primogênito do pai, o seu filho unigênito, o primogênito, o primeiro de muitos. Ou seja, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus e nós nos tornamos filho de Deus a partir do momento que nós cremos no Cristo ressuscitado, ressurreto, Filho de Deus, que morreu e perdoou nossos pecados. Nós nos tornamos filhos de Deus, mas não somos o primogênito, mas Ele é o primogênito de todos nós. Tá bom? Vamos lá. O problema de Jacó está nos caminhos que ele está disposto a tomar para obter tais coisas. Ele é oportunista em um momento de necessidade do seu irmão. Ora, que Jacó foi oportunista, foi. E nesse caso, os fins não justificam os meios. Não é porque ele foi abençoado que as coisas deram certo, não. Do erro que ele fez. O que ele fez foi errado. Porque certamente Deus teria para aquela época um outro meio a fazer com que a bênção chegasse até ele. Ele não precisava enganar o seu pai e nem precisava ludibriar o seu irmão ou aproveitar de uma ocasião do seu irmão, de fraqueza do seu irmão. Agora também Esaú é um camarada que, por favor, né, não dá atenção às coisas espirituais e nem às materiais, pelo que nós percebemos, né? Ele simplesmente se tornou indiferente. Lá em Hebreus chama ele de o profano, né? Então veja só, por sua vez seu irmão é profano, ignora o sagrado, despreza valores, vende algo precioso por uma satisfação efêmera, ou seja, momentânea. Ambos erraram. Desejo o que Jacó desejou, mas não tome o caminho como o caminho dele. Não podemos de forma alguma passar por cima da necessidade dos outros para chegar a lugares mais altos. Olha só que lição maravilhosa. Você sonha em chegar em lugares mais altos. Você sonha em alcançar patamares mais altos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você não precisa passar por cima de ninguém, se aproveitar da fraqueza de ninguém, porque se você crer que Deus te chamou nesse propósito, as bênçãos de Deus vão te acompanhar. Se você ficar na posição que Deus te chamou e você ter fé em Deus e prevalecer até mesmo contra o seu eu,
nada vai te segurar. Nada vai te segurar, porque o caminho da prosperidade é você quem faz. É você quem faz o caminho da prosperidade na sua vida. É você quem vai trilhar o caminho da prosperidade. E nesse caminho que você vai trilhar, de algo novo para a sua vida, saindo do comodismo, saindo da mesmice, saindo da preguiça, saindo do enfado, fazendo, buscando, construindo, organizando a sua mente, organizando o seu dinheiro que você tem, que você recebe, você vai alcançar o caminho da prosperidade, porque a recompensa vai vir. Deus vai lhe recompensar, independente de qualquer situação. Porque se você tem um propósito na sua vida pessoal e você almeja alcançar aquele propósito, o que você tem que fazer é trabalhar com planejamento para alcançar aquele propósito. Deus não vai te dar a fórmula da riqueza, a fórmula da prosperidade, que se você der seu dízimo, você vai ficar rico. Não, para com isso. Não é assim que funciona o caminho da bênção com Deus. Você precisa somente crer no Senhor. E esse crer é de uma fé que se movimenta. Não é de uma fé estática, mas é de uma fé que te levanta, que te movimenta, que te faz andar, que te faz viver, faz te mover. E na medida que você vai correndo atrás, trabalhando, buscando, Deus vai te abençoando e os caminhos vão sendo aplainados e as portas vão se abrindo na sua vida. O que Jacó fez foi errado, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Jacó fez foi extremamente errado. Ele aproveitou-se de um momento de fraqueza e, sabendo da bênção, ele abraçou o momento e o seu irmão, por um outro lado, um verdadeiro profano, um verdadeiro desprezador das coisas de Deus e da família, passou para ele. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. E eu quero dizer para você, creia que Deus está te abençoando. Você não precisa passar rasteira em ninguém. Simplesmente trabalhe mais que os outros. Ore mais que os outros. Busque mais que os outros. Tenha fé mais que os outros. E a bênção de Deus vai se consolidar na sua vida. Amém? Então vamos lá. Vamos lá aqui, porque agora o 2.3 diz o seguinte: priorizou o prazer pessoal que o propósito espiritual. Quantas pessoas estão hoje priorizando o prazer pessoal que o prazer espiritual? Na tua balança, o que está pesando mais hoje? O prazer pessoal ou o prazer espiritual? As coisas efêmeras e passageiras dessa vida ou as coisas eternas de Deus na sua vida? Como é que está essa balança? Por quê? Salomão vai nos dizer que nós não podemos ser demasiadamente injustos nem demasiadamente justos. Ele fala de uma balança de equilíbrio. Como está essa balança sua de equilíbrio? Você está uma pessoa equilibrada? Ou você está demasiadamente para um lado ou demasiadamente para o outro? Você está trabalhando demais esquecendo das coisas de Deus? Ou você está indo demais pela fé nas coisas de Deus esquecendo de fazer alguma coisa você mesmo? Você está esperando algum anjo vir do céu e uma porta se abrir para você? Ou você está trabalhando e crendo que Deus vai abençoar você com aquela porta, com aquele momento, que aquilo vai mudar a sua história? Nós precisamos ter este ponto de equilíbrio na nossa vida. Tá ok? Porque, além de desprezar as bênçãos do primogenitura, Esaú se casa com mulheres estrangeiras. Olha só. De uma vez que o seu irmão vai buscar uma esposa e refúgio em uma esposa na casa dos seus parentes,
Já Esaú já faz diferente, já casa com as mulheres estrangeiras, desobedecendo uma ordem de Deus e de seus pais. Vamos ver o que diz aqui o 26, 34. 26 e 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beere, Eteu, e Abezemate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura. Ora, então quando Esaú casou, Isaque e Rebeca estavam vivos, e para eles foi uma amargura. Quantas decisões tomamos que causam tristeza em nossos pais? Ou quantas atitudes tomamos que lá na frente nos arrependemos e fazemos aquela fala: eu não precisava ter feito isso. Eu não precisava ter feito isso. Então, esse Esaú, além de ter vendido a bênção da primogenitura, ele também desagradou aos seus pais. Tá? O que não era aceito para a sucessão sacerdotais. Hebreus 12:16 diz que Esaú era imoral e profano. A profanação é o pecado de tratar comum aquilo que é sagrado. E foi exatamente isso que Esaú fez ao estipular o valor da primogenitura por um prato de comida ou de lentilha. Já sua imoralidade, obviamente, estava relacionado com a sua ligação com mulheres estrangeiras em cultos pagãos que envolviam orgias. Está no capítulo 36, versículo 2. Vamos ver aqui em Gênesis 36, versículo 2. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, o Eteu, e a Aolibama, filha de Anã, filha de Zebião, Eveu, e a Bezamate, filha de Ismael, irmã de Naibote. Então, esse Esaú, ele era um profano e um imoral pela quantidade de mulheres que ele teve impedido de todas as formas que o ministério sacerdotal continuasse pela vida dele e, de fato, continuasse pela vida de Jacó. Então, lá em Hebreus, capítulo 12 e 16. Vamos ver o que diz aqui Hebreus 12 e 16. Vamos ver aqui Hebreus 12 e 16. Porque a carta aos Hebreus, ela vai tratar acerca de algumas orientações no capítulo 11 e 12 aos irmãos para permanecer na fé. E ele diz o seguinte no versículo 16: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, no caso, fornicador imoral, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque, de fato, ele só foi buscar o arrependimento depois de muito tempo foi que ele foi atrás. Quando viu que a bênção, o pai já ia transferir a bênção e ia abençoar os filhos, e aí é que ele decide ir atrás. Mas, até então, para ele, tanto faz como tanto fez. O arrependimento chegou muito tarde na vida de Esaú. E aqui o autor aos Hebreus, ele fala aos irmãos para que ninguém se comporte como os demais que estavam se comportando, saindo da fé, abandonando a fé e indo por outros caminhos. E ele exorta os irmãos a permanecer na fé, dizendo: ninguém seja fornicador ou profano como foi Esaú.
que buscou muito tarde o arrependimento, mas não encontrou mais espaço, porque a bênção já tinha sido transferida. Então, eu fecho esse tópico, o tópico 2, dizendo a você: não despreze as bênçãos de Deus na sua vida. Não despreze as coisas espirituais na sua vida em detrimento das coisas materiais. Não pense você que os fins justificam os meios. Aqui não dá certo. Aqui você precisa entrar pelo caminho da salvação e da verdade em Jesus Cristo. Confiar, crer, esperar são verbos que fazem parte da vida de todo cristão. E todo cristão que confia, crê e espera, ele alcança a bênção de Deus na sua vida. Então, nós encerramos o tópico 2 e vamos para o tópico 3. Muito bem. Tópico 3. Efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Deus nos abençoou para revelar seu valor a nós e seu amor por nós. Quando desprezamos as bênçãos de Deus, desprezamos o próprio Deus que nos abençoa. O 3.1 diz o seguinte: buscar o que não pode mais ter. Para Esaú, o direito de primogenitura e as bênçãos de Deus através de seu pai Isaque eram coisas distintas. Por isso ele buscou ser abençoado por seu pai, mesmo depois de ter vendido a primogenitura para Jacó, a quem diz que ele tomou. Mas nos propósitos de Deus, na história de Israel, estas coisas são inseparáveis. Eu vou ler de novo. Para Esaú, o direito de primogenitura e as bênçãos de Deus, através de seu pai, eram coisas distintas. Ora, não dá para separar da vida com Deus, a vida familiar, as bênçãos do lar, a comunhão em casa e as bênçãos espirituais. Não tem como separar. Não são coisas distintas. Ele queria a bênção do pai, mas não queria a bênção espiritual. Você não pode desejar só a bênção espiritual sem querer levar o pai. Muitas pessoas vão à igreja atrás das bênçãos espirituais. E esquece que o dono da bênção precisa também ser amado e reverenciado através de uma vida e conduta digna de piedade, de confiança, de fé e de devoção a Deus. Esaú pensava que podia levar uma coisa e deixar outra. Não é assim que funciona. Nós precisamos valorizar as coisas materiais, mas também as coisas espirituais. Eu preciso da bênção, mas eu não posso abrir mão de Deus. Eu não posso dizer, eu levo a bênção, mas não levo o compromisso. Se você leva a bênção, você também tem que levar o compromisso. Ok? A primogenitura para Jacó, quem disse que ele tomou, mas nos propósitos de Deus, na história de Israel, estas coisas são inseparáveis. Quando Esaú desprezou os privilégios de seu nascimento, desprezou também as bênçãos especiais para o seu futuro. Nem mesmo suas lágrimas de remorso puderam restituir aquilo que, por natureza, já lhe pertencia, mas que desprezou. Está em Gênesis 25 e 34. Nem as lágrimas poderia restituir. Tem muitas coisas em nossa vida que nós pensamos que com lágrimas nós vamos trazer de volta.
E existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. No caso aqui de Esaú, ele chorou, mas chorou com remorso. Ele não chorou arrependido, porque se ele tivesse arrependido, ele tinha voltado à mesma hora em Jacó e desfeito o acordo, não teria nem feito o acordo, ele teria buscado piedade no pai, que é Isaque. Mas ele não voltou, mas quando ele viu as coisas acontecendo, ele disse, agora eu tenho que ir atrás. E lamentou aos pés do seu pai, chorou, mas não tinha mais nada para fazer. O pai disse, o que eu tinha eu já passei. Eu não posso mais te abençoar. Eu já abençoei ele. Então vamos lá. Uma bênção inferior. Quando chega o dia tão esperado de Isaque abençoar seu filho Esaú, Isaque lhe pede cozido preparado com uma caça capturada por ele. Após o prazer desta refeição, a bênção seria empreitada. Como eu te falei, Isaque tinha um gosto assim mais apurado, né, na gastronomia. Rebeca ouve tudo e se adianta, tramando um plano para que Jacó recebesse a bênção que Isaque pretendia dar a Esaú. Está em Gênesis 27. Isaque, enganado por Rebeca e Jacó, o abençoa no lugar de Esaú. As bênçãos proferidas por Isaque a Jacó determinarão o destino do povo de Israel. Bênçãos muito superiores às que sobraram para Esaú e seus descendentes, os edomitas, embora estas também fossem enormes. Mas a maior das bênçãos foi ter na linhagem a vinda do Salvador do mundo. A maior bênção para Jacó foi receber um novo nome, ter uma nova vida e na sua linhagem vir o Salvador da vida, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, as bênçãos de Deus, elas são para nos conduzir por caminhos bons. Às vezes nós esperamos uma promessa a se cumprir em nossa vida e nos angustiamos por ela e tentamos às vezes até mesmo ajudar Deus. Mas não precisa, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser mudados. O que Deus planejou para a sua vida e você está no controle de Deus. Você está na mão de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Uma mágoa interior. Esaú bradou, no versículo capítulo 27, chorou, passou a sentir ódio de Jacó e planejou a matar seu irmão após a morte de seu pai Isaque. Matando Jacó, Esaú recuperaria o direito civis da primogenitura. Isso era de fato. Se ele matasse Jacó, a bênção voltava para ele. Mas a bênção naturais. A bênção naturais. Porém, não recuperaria em hipótese alguma a bênção de Deus para a sua vida. Ou seja, a bênção espiritual. Esaú tenta de alguma forma consertar as coisas, casando agora com as mulheres de sua parentela. Esaú tenta de alguma forma consertar as coisas, agora casando com mulher de sua parentela, como ouviu ordenar Isaque a Jacó. Mas isso não mudava seu espírito mundano. Esaú segue por anos profundamente magoado com seu irmão, vindo a se reconciliar muito tempo depois, por volta aí de 20 anos lá na frente, está em Gênesis 33. Mas isso só aconteceu por iniciativa e humildade de Jacó. Por quê? Porque agora Jacó está abençoado e confirmado as bênçãos, e Deus muda o nome dele para Israel.
Agora Jacó volta no retorno para a sua casa, para a reconciliação. E aqui eu chamo a sua atenção para o valor do perdão e o valor de perdoar e ser perdoado. Essa reconciliação, esse sentimento de retorno, de voltar para casa, após a confirmação de Deus na sua vida, e ele ter esse sentimento de dizer, eu preciso procurar meu irmão para reconciliar com ele, deu a ele a confirmação de todas as bênçãos que seu pai havia dado a ele. Porque naquela luta no Vale de Jaboque, o Senhor o provou e mudou a sua história para sempre. Para sempre a vida de Jacó foi mudada. E até os dias de hoje nós conhecemos como o Israel de Deus, uma grande nação. E dela veio o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, agora nós, já caminhando para o fim, nós vamos fazer o seguinte: não despreze as bênçãos de Deus na sua vida. Não troque as coisas materiais. Não se prenda às coisas materiais. Não troque as coisas espirituais pelas materiais. Não. Tudo que está patente, latente em nossa vida acontece primeiro no mundo espiritual. Isso é um princípio para nós que temos fé. Primeiro acontece no mundo espiritual, depois replica-se no mundo material. Primeiramente, abrace as coisas de Deus na sua vida. Abrace as coisas do Pai. Abrace as coisas que vêm do alto. Abrace as coisas que vêm de Deus. Creia nas promessas de Deus na sua vida e você vai ser abençoado. Deus vai confirmando as bênçãos dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Como diz aqui o escritor aos Hebreus: e ninguém, seja profano ou fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Não abra mão das bênçãos de Deus na sua vida. Deus falou, está falado, a promessa está feita. Não abra mão da vida futura na eternidade com Deus, porque ninguém sabe te responder o que é uma eternidade sem Deus. Mas a eternidade com Deus já está feita a promessa e você precisa navegar nesta caminhada rumo à Nova Jerusalém, crendo e amando esse Jesus Cristo Todo-Poderoso. Abrace as bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Nos ajude a compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando e fazendo com que esta palavra, este canal, chegue a outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos a cada dia trabalhando para melhorá-lo. Em breve teremos coisas novas chegando por aí. Muito breve, tá bom? No mais, muito obrigado. Tenha uma boa aula. Tenha um bom domingo abençoado. Estude a palavra de Deus para que seus ouvintes fiquem apaixonados ao te ouvir. Muito obrigado. Fica com Deus.